mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos uma convidada muito especial. Ela que é um verdadeiro exemplo de superação e transformação. Jornalista dedicada, ela se tornou referência ao contar histórias de pessoas que superaram adversidades e transformaram suas vidas. Com uma carreira marcada pela empatia e pela missão de inspirar outras pessoas, ela acredita no poder da escrita como ferramenta de cura e autoconhecimento. Sua trajetória é um testemunho de como a resiliência humana pode gerar inúmeras mudanças profundas. E é com grande prazer que recebemos hoje para compartilhar sua incrível história de superação. Seja muito bem-vinda, Gil Muricy. Obrigada, Elaine. Que prazer estar aqui contigo para poder, fazer aquilo que eu mais sei, que é contar histórias e também contar a minha própria história. Que legal, Gil. Você mencionou que nasceu numa realidade de extrema carência no interior do Brasil, com uma infância marcada pela luta e dificuldades financeiras. Como que esse ambiente de escassez e superação mudou a sua visão? Desde cedo, lá na minha infância, eu já fui muito provada, muito testada nos meus limites, digamos assim. E aquele ambiente de muita escassez, de muita pobreza extrema mesmo, serviu para autenticar em mim aquilo que eu nasci para fazer. Aquilo estava autenticando em mim a superação, a identidade da minha missão aqui no mundo. E só hoje eu entendo que foi preciso eu passar por aquilo, foi preciso eu nascer pobre, já começar a passar fome na barriga da minha mãe, e eu não entendi aquilo, foi muito pesado, a minha vida, eu tenho uma história de superação muito pesada, mas aquilo serviu para que eu pudesse crescer e para que hoje eu pudesse estar aqui contando a minha história, para que eu pudesse alcançar outras pessoas também. É um prazer te receber aqui, então vamos voltar lá no passado, conta desde o iniciozinho de onde você nasceu, como é que foram todas essas condições de escassez. Eu nasci na região do Cinzal, eu nasci em Campo Formoso, na Bahia, eu sou de uma família muito pobre, muito. Na minha família as pessoas não têm estudo e na minha família as pessoas trabalham na roça. Eu nasci em um povoado, em um lugarejo chamado Junco do Brejão. E aos 3 para 4 anos a gente foi morar no município de Senhor do Bonfim. A minha mãe é semi-analfabeta, sempre trabalhou no Cinzal desde 7 anos de idade. E o meu pai é quilombola e não tem estudo, não sabia fazer o próprio nome e trabalhava na roça, capinando. Então, eu nasci nessas duas famílias, assim, não tinha porquê, não tinha como um dia eu ser alguém, sabe, Elaine? Não tinha como eu dar certo. Sim. E a gente foi morar na roça Caldeirão Cercado, que fica no município de Senhor do Bonfim, na Bahia. E lá era um lugar tranquilo, era a casa da minha avó paterna. Lá a gente carregava água na cabeça, no balde, lenha também. E pela primeira vez eu fui para a escola, nesse lugar, chamado Caldeirão Cercado, essa roça. Isso você já tinha quantos anos, Eu Gil? tinha uns 5 anos. Eu fui para a escola pela primeira vez aos 5. E aí eu fui estudar numa escola, Elaine, que a professora era leiga, e eu era a única criança da turma. Todas as pessoas eram já maiores. Todos eram maiores. E a professora andava 2 horas de casa até a escola, pelo mato. Não tinha carteira para todo mundo sentar, eu sentava no chão. E a professora, naquela época, lá em 1992, não existia uma metodologia de ensino, Então, assim... Ainda mais no interior do interior do exatamente. interior. Exatamente. Então, eu era uma criança que eu era burrinha, eu não sabia. Eu nem sabia fazer as vogais. Eu demorei muito para aprender, eu era a única criancinha, eu sentava no chão. Então, assim, eu não tinha amiguinhos, E todo mundo era grande. Tempos depois, a gente foi embora desse lugar. A gente foi morar no povoado de Cariacá, que também fica no município de Senhor do Bonfim. Lá nessa escola, tinha professores para cada série, Tem as tias lá, mas só que lá nessa escola eu apanhava na escola. Eu sofria bullying por ter os olhos verdes e me chamavam de olho de gato. E eu não sabia que ter o olho de gato era bonito. Para mim, era uma coisa feia. Eu não sabia. Um olho lindo desse. Exatamente, Elaine. E aí eu odiei a escola por causa disso. Eu não queria ir para a escola. Depois eu descobri que a minha inteligência foi bloqueada por causa desses traumas. Eu descobri já na minha fase adulta. Mas aí o tempo foi passando, e eu era uma criança que eu não aprendi. Eu estava com
13 anos na segunda série. Na segunda série. Eu concluí o ensino médio aos 20 anos. Entendi. Demorou muito. Demorou muito para que eu pudesse, né, de fato, aprender até que eu consegui. Demorou até que eu consegui. Conseguiu. Você mencionou aqui que carregou balde na cabeça, lenha. De que maneira esses desafios físicos que exigiam tanto esforço te ensinaram sobre a força e a resiliência humana? Olha, eu era obrigada a ser forte, eu não tinha outra escolha. Como eu vivia naquele cenário social, eu não conhecia nenhum outro. Então, aquele era o meu cenário, aquela era a minha realidade. Então, para mim, naquele momento, era uma coisa comum, porque todos faziam, né? Todos faziam, então por que eu não faria? Né? Então, foi bom porque tirou de mim toda a fraqueza. Você tinha irmãos? Você tem irmãos? Tenho irmãos. Nós somos três filhos, eu sou a mais velha. E tem um casal de irmãos mais novos. Então, assim, foi bom porque em mim não ficou nada fraco. Tudo foi autenticado pela força da vida, né, que foi me batendo. Eu aprendi a ser forte apanhando. Na dor. Na dor. Você mencionou que passou fome desde o ventre materno. Como que essa experiência de privação alimentar impactou na sua saúde física e mental na infância? Você teve alguma doença? Teve alguma coisa que... Sim, quando eu era criança, eu era uma criança muito doente. Imagina. De várias formas, principalmente o meu emocional e o psicológico. Eu tinha uma dor de cabeça que não tinha remédio nenhum na face da terra que a fizesse passar. Nenhum. Eu desmaiava. Eu passei meu aniversário de 11 anos internada por conta dessa dor de cabeça. E desde que eu vim para cá, para o Rio, né, depois que eu vim para cá, eu procurei vários neurologistas. Não encontraram nada, inclusive a dor sumiu. A dor desapareceu, eu não sinto mais dor de cabeça. Então, assim, eu era uma criança muito triste, né? A depressão também se fazia presente na minha vida. Eu não sabia o que era uma pessoa saudável, eu não sabia o que era ser criança. Na minha cabeça, eu nunca fui criança. Eu já fui criança cronologicamente, claro, né? Mas na prática, eu nunca fui uma criança. As brincadeiras, os brinquedos. Não, a gente não tinha brinquedo, era da roça. Então, atividade, qual era a nossa diversão? Brincar na árvore, ter um balanço lá na árvore, a gente, um carregava o outro, assim, ficava puxando o outro. Essa era a nossa brincadeira, mas era o que tinha no momento. E eu fui Ou fazer fogueira com galho. Exatamente, assim. Era o que tinha no momento, então... A gente foi se virando como pôde. E a sua infância foi marcada pela experiência também de recorrer ao lixo em busca de itens para o seu dia a dia. O que essa vivência lhe ensinou sobre o valor das coisas materiais? Olha, hoje eu não sou apegada a nada. Eu já fui uma pessoa apegada. Mas, assim, se você puder ajudar alguém, ajude. Principalmente se for uma criança. Muitas vezes eu peguei chinelo no lixo para usar. Não pegava comida porque não tinha. Era Nordeste, né? Então, assim, esse lixão chamado Cascalheira fica em Senhor do Bonfim, na Bahia. Inclusive, eu visitei em 2021. Fui lá e eu chorei muito. Porque daquele lixão ainda eu tirei. Existe. Esse lixão existe. E muitas crianças ainda com essas mesmas condições suas? Hoje não tem mais. Hoje não tem. Só na minha época, lá na década de 90. Então, graças a Deus, hoje não é mais. Né? Algumas coisas mudaram, Elaine, outras coisas estão do mesmo jeito lá na minha região, mas muitas coisas mudaram e, graças a Deus, essa realidade de criança pegar coisa no lixo não tem mais. Amém. Amém mesmo. E vivendo em um contexto sem acesso a recursos básicos como luz elétrica, água encanada, você foi constantemente desafiada a se adaptar e superar essas dificuldades. Como que essas experiências influenciaram o seu entendimento sobre a importância das necessidades humanas básicas na formação de uma pessoa? Olha, eu acredito assim que todo ser humano, seja ele quem for, ele precisa ter dignidade humana. Todo ser humano, seja ele quem for, ele não tem que passar fome para ele aprender. Ele não tem que já nascer apanhando da vida em um cenário social que ninguém consegue quebrar aquele paradigma para ser alguém. Por isso que muitas vezes eu olho para mim, para a minha história e vejo assim, como é que eu consegui sair daquele cenário? Porque todos estão lá. Eu não tinha ninguém para me inspirar. Elaine, eu sou a primeira pessoa que eu conheço que venceu na vida, de fato. Eu conheço pessoas na televisão, mas é lá na televisão, é lá na revista, é lá no filme. Pessoalmente,
Eu sou a primeira pessoa que eu conheço, não teve ninguém para me inspirar. Né, e com essas qualidades todas que você falou, de passar fome, de não ter água, de não ter luz, de não ter escola. Aí, imagina, se para nós já é difícil que está aqui no Rio de Janeiro com todas essas estruturas, imagina para quem nem tem. Exatamente. E se você for analisar, até hoje, existem muitas coisas assim ainda, sabe? A escola, a minha primeira escolinha, ainda está de pé. Eu me emociono muito. Essa escola está no Instagram, né? Parece uma cabaninha. E, assim, as estruturas das escolas mudaram, né? Mas a minha história continua lá. Foi lá que eu fiz história, foi lá que a missão, a identidade da minha missão, que é a superação, foi autenticada. E eu precisei sofrer, passar por tudo aquilo para eu ser superação. Aí você conta um pouquinho pra gente como você veio parar no Rio de Janeiro agora, Gil. Olha, Elaine, quando eu fiz 16 anos, eu fui trabalhar na cidade de empregada doméstica. Eu morava na casa da patroa e eu ganhava R$ 30 por mês para ajudar em casa. Era bom, na época era bom por quê? Porque eu morava na casa da patroa, a patroa morava na cidade, eu estudava também no ensino médio, então eu fazia isso para conciliar os estudos com o trabalho. Aí o tempo foi passando, eu concluí o ensino médio, tarará, não fiz faculdade, não tinha sonho. Assim, eu tinha um sonho, desde a década de 90, que eu vi na televisão uma jornalista na Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil foi tetra. Então, assim, eu tive aquele sonho, mas ele ficou escondido, porque como era que eu que não tinha comida, eu ia realizar um sonho, né? E o tempo foi passando. Eu concluí o ensino médio, tarará. Chegou 2012. Meu pai teve uma forte trombose. E, para você ter ideia, na minha cidade não tem nem hospital. E a cidade é totalmente dependente de Juazeiro e Petrolina, na Bahia. Então, meu pai ia sempre, às pressas, numa ambulância do SUS, de Senhor do Bonfim, para o hospital em Petrolina. Chegando lá, ele ficava internado no corredor, né? Ficava lá gritando de dor, eu não podia fazer nada. Mas, para mim, aquilo era só uma fase. Pai ia ficar bom, enfim, tudo ia andar conforme o barco, né? Já andava há muito tempo. Mas só que chegou dezembro de 2012 e ele faleceu. Ai, querida, foi a primeira vez que o chão me foi arrancado, assim, violentamente. Tem uma pergunta dessa aqui. A morte do seu pai em 2012 foi um marco transformador em sua vida. Como que você lidou com essa dor tão profunda e o que a levou a tomar a decisão de deixar sua terra natal e mudar para o Rio de Janeiro? Foi aí que você mudou pro... Foi aí que eu acordei, Elaine. Meu pai morreu, eu tinha 26 anos. Eu não sabia que eu estava dormindo. Teve que meu pai morrer para eu saber que eu estava dormindo aquele tempo todo. Então, assim, foi um despertar na minha vida, porque, de fato, eu acordei. Quando eu acordei, eu precisava me segurar em alguma coisa. Eu precisava me segurar em alguma coisa. Eu não tinha mais emprego, eu era vendedora de imóveis. Eu havia sido demitida, mas foi bom porque o dinheiro deu para cuidar do meu pai. Eu estava sem emprego, eu estava sem pai e eu estava sem rumo. E agora? Sabe o que foi que eu disse? Eu disse, agora eu vou lutar pelo maior sonho que eu tenho. Eu vou lutar pelo meu sonho. Eu só não virei meme naquela época porque a internet não era uma coisa assim muito acessível para todo mundo, né? 2012. Aí eu falei assim, eu vou embora daqui. E como você veio, assim, como você veio de fato? Você veio de avião, você veio de ônibus, você veio como parar aqui? Então, eu vim de ônibus. Eu cheguei na rodoviária, eu peguei uma passagem de ônibus, eu quero uma passagem só de ida para o Rio de Janeiro. Desceu na rodoviária do Rio? Foi. Eu conheci. Você não tinha nem lugar para ficar? Eu conversei. Eu conheci o Rio em 2011, porque eu vim de férias. A primeira carteira assinada que eu tive, né? Eu tirei férias no Rio de Janeiro, eu vim para cá conhecer. Então, era o meu sonho conhecer essa cidade. Só que eu não sabia que eu tinha uma missão, tarará e tudo mais. E aí, eu já conhecia mais ou menos. Eu conheci algumas pessoas aqui, da igreja católica. Então, quando eu decidi vir para cá, eu entrei em contato com essas pessoas e falaram assim, Gil, tem um pensionato lá em Santa Teresa que só mora mulheres estudantes. Eu conheço uma moça que vai morar lá. Você quer que eu passe o contato? Tudo bem. Aí ele passou o contato, eu falei com a irmã, tudo mais. Mas mesmo assim, querida, eu falando com a irmã deixando eu morar lá, né? Porque tinha que ter uma carta de recomendação e tudo mais. Era muito difícil. Eu arrumando as minhas coisas, Elaine. Eu pegando as minhas roupas e colocando na mala.
Você deixar sua origem, né, para trás. Isso. Seus irmãos, sua mãe, meus irmãos, minha mãe, minha casa. Eu sabia que eu estava fazendo uma loucura, mas eu tinha que fazer. O que mais poderia dar errado na minha vida? Se na minha vida nada nunca deu certo. Na minha vida, tudo deu errado. Se mais uma coisa desse errado, não é? Ai, querida, era o dia 20 de fevereiro de 2013, uma quarta-feira, uma noite escura de verão. Eu entrei naquele ônibus que vinha do Ceará para o Rio de Janeiro. Todo mundo estava dormindo no ônibus. E eu disse assim, meu Deus, eu preciso ficar, eu não posso voltar. Quando o ônibus fez o contorno da rodoviária, pegou o caminho de Feira de Santana, eu disse assim, eu não vou voltar. Eu não vou voltar porque aqui não tem mais nada para mim. E eu vim chorando o caminho inteiro. E eu dizia assim, meu Deus, por favor, deixa alguma coisa dar certo na minha vida, porque até agora nada deu. Eu tenho 26 anos, não tenho um nível superior, não tenho nada, não tenho emprego, não tenho nada. Cheguei na rodoviária. Eu era a única pessoa do ônibus que não tinha ninguém me esperando. Ninguém. Peguei um táxi, cheguei lá no convento, a irmã me recebeu. E eu dizia assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí minha mãe falou assim, olha, se o convento for furada, deixa a tua mala lá, vai com o dinheiro na bolsa e vem embora. Não pense em nada. Se qualquer coisa for furada, vai embora. Aí eu cheguei, eu cheguei sexta-feira, saí na quarta, né? Cheguei aqui sexta. E era um lugar maravilhoso, com a vista maravilhosa. Lá em Santa Teresa só tinha moças, a maioria faziam medicina lá na Lapa. E eu cheguei assim, era um peixinho fora d'água, né? E eu falava assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não consegui dormir no caminho, eu não consegui dormir quando eu cheguei, eu não conseguia comer. E eu cheguei sexta, meu vestibular já estava marcado para domingo. E aí, assim, eu vim para cá para que as coisas começassem a dar certo, porque até os meus 26 anos, Elaine, nada na minha vida deu certo. A minha vida, a nossa vida só vai dar certo quando a gente estiver no lugar certo. E o meu lugar errado é a minha terra. Por isso que nada nunca deu certo lá. E eu passei 35 anos da minha vida para entender que o meu lugar errado é a minha terra. Este é o meu lugar certo. A partir deste lugar certo, todos os outros lugares, né, foram chegando. Nossa. Enfim, aí eu cheguei, no domingo eu tinha vestibular, num bairro muito distante. Eu não sabia chegar lá, então a moça foi me levar. Ela falou, Gil, eu te deixo aqui. Fica onde, Gil, esse convento? O convento fica em Santa Teresa. Até hoje ele existe, acolhe moças do Brasil inteiro e do mundo também. Né? E ele tem no mundo inteiro também, que é um convento Maria Imaculada. O nome desse convento, que foi a freira fundadora lá da Espanha, ela fundou justamente para isso, para receber as mulheres. Isso, que viessem de outros lugares. Aí eu fui fazer o vestibular, Elaine. A moça foi me levar, uma moça lá do convento fazia medicina nessa faculdade. Me deixou lá, mas a minha preocupação não era a prova. A minha preocupação era voltar para casa, porque ela me ensinou como que ensina uma criança de 5 anos. Aí eu fiz o vestibular. E agora para eu voltar para casa, mas eu consegui voltar para casa. Né? Se bem que tinha que ir pela Central do Brasil, eu tinha que pegar um trem. E eu, meu Deus, coisas que não eram da minha realidade. Imagina, sair do interior e vir para uma cidade grande. Exatamente. Então, eu consegui, fiz a prova, consegui chegar em casa, né? Sem muito sacrifício, digamos assim. Mas veio o resultado. Passou? Não passei. Não passou? 3 meses depois, a faculdade fechou. Livramento. Aí depois eu fiz e passei. E era para quê? Faculdade de... Era jornalismo também. Sempre foi jornalismo. Sempre foi jornalismo. Nada, eu não teria coragem de fazer nada se não fosse. Aí depois de 3 meses a faculdade fechou? Depois de 3 meses, eu cheguei em fevereiro, em meados de abril, a faculdade fechou. Exatamente. Aí você fez de novo depois de quanto tempo? Aí eu fiz, na semana seguinte, eu fiz para outra faculdade. Aí eu passei. Qual que era a faculdade? A faculdade é a UVA. Tá. Eu fiz a UVA lá no Maracanã. Sim. Aí eu passei. Você acredita que eu não acreditei? Eu andava pela faculdade. Eu estudei na primeira escola que não tinha piso, que não tinha banheiro. Eu sentava no chão. E como que você pagou essa faculdade? Foi FIES. Tá. Eu consegui pelo FIES. Exatamente. Então, eu estava numa realidade com 30 dias. O tempo ele é um mistério. O tempo
o que não aconteceu em 50 anos, acontece em milésimos de segundo. E o que aconteceu na minha vida em 2013 não havia acontecido em 27 anos. Uma mudança, né? Radicalmente. Tipo assim, um ano recuperou 27 anos. E aí eu fiz a faculdade, né? Eu ficava sem acreditar, meu Deus, eu moro aqui mesmo, meu Deus, eu faço essa faculdade, meu Deus, eu tenho esses professores. Você conseguiu fazer amigos nessa faculdade ou você Sim. sofreu algum preconceito Não, por ser... não sofri. Assim, Não. o que eu visse mesmo, eu não vi nenhum preconceito em relação a mim. Consegui, sim, até hoje eu tenho contato, né, com vários amigos, vários colegas lá do jornalismo. E foi a coisa mais feliz que aconteceu comigo. E como que surgiu? Aí você se formou em jornalismo e logo em seguida montou um blog? Aí chegou 2000, eu entrei na faculdade em 2013, né? Aí 2016 foi o ano da minha formatura. A gente foi fazer o book lá no aterro. Ai, que lindo. Jogar o chapéu pro alto, Isso. formatura. E aí, querida, eu coloquei uma foto minha. Linda, eu vi no teu Instagram. Eu coloquei uma foto minha no Facebook e coloquei um texto falando sobre a minha vida. Eu estava tão cansada, era um sábado, dia 10 de setembro de 2016. Eu cheguei tão cansada que eu postei a foto e deitei. Mulher, pra quê? Mulher, o negócio bombou. O negócio viralizou e eu já estava chorando. Isso era Facebook, acho que não tinha nem Instagram. O Instagram tinha, mas ainda estava, né? No iniciozinho. Era. E aí eu sei que aquele post viralizou. A minha história saiu em jornais internacionais. A minha história saiu em vários veículos de comunicação do Brasil. E aí, assim, eu queria chorar. Mas só que eu não sabia que eu era aquela Gil. Eu não sabia que eu era aquela Gil forte, aquela Gil que enfrentou o mundo, sabe? Foi a partir daí que eu descobri quem eu era, quem eu sou de fato. Ô Gil, e como que surgiu a ideia de criar o seu blog, Meu Nome é Superação, em 2017? Nesse texto, no texto que eu escrevi, eu colocava assim, meu nome é Superação e a minha trajetória até aqui já pode ser considerada um sucesso. Aí eu falei assim, a minha história saiu em vários jornais. Eu queria ser repórter de telejornal, só que ninguém havia me convidado. Eu dei entrevistas, Elaine, para várias empresas, várias TVs, rádios, e ninguém me contratou, gente. Eu já era recém-formada. E agora? Deus mandou eu fazer um blog para contar histórias de superação. E aí, a primeira história do blog é a minha história. E depois foram surgindo outras histórias. E hoje, ele é acessado de todas as partes do mundo e é referência também no mundo para contar histórias inspiradoras. O blog Meu Nome é Superação foi acompanhado por pessoas de todos os continentes e você conseguiu criar uma plataforma que inspira pessoas ao redor do mundo. Como que você se sente ao perceber o impacto global do seu trabalho, Gil? Sabe que eu não tenho essa resposta? Não? Não, eu não tenho dimensão do meu trabalho. Eu não tenho dimensão do impacto que o meu trabalho causa na vida das pessoas. Algumas pessoas falam comigo, me procuram, mandam feedbacks, mas eu não consigo compreender completamente o peso que isso causa na vida humana. Sabia? Entendi. E em sua jornada de contar histórias de superação, você aprendeu que a dor é a maior ferramenta de aprendizado. Como que você integra esse aprendizado na sua própria vida? Olha, o sofrimento não é uma punição, ele é um ensinamento. Todo sofrimento que eu passei na minha vida estava me indicando o meu caminho. Era eu que não percebia. Todo sofrimento está te indicando por teu caminho correto. Então, se eu passei fome, se eu sofri, se eu fui maltratada pela vida e pelas circunstâncias, o meu sofrimento estava me indicando o meu caminho. Seu caminho é a superação. Eu sou a prova viva, Elaine, de que a superação de fato funciona. A superação é real, autêntica. Quando você decide que você quer superar, você consegue. Você consegue, com certeza. Qualquer um, né? Não só eu. Exatamente, em qualquer área da vida, em qualquer área da vida, em qualquer esfera. Se você bota um foco na sua vida. Isso. Você é uma mulher religiosa, acredita em Deus? Eu sou católica, eu acredito em Deus, na Virgem Maria, nos anjos e nos santos. Se não fosse a minha fé, eu não teria essa força. Não teria. Eu coloco Deus também como o pilar principal da gente ter essa força que você tanto fala de superar, de passar por cima. Hoje em dia você é uma mulher que é casada, tem filhos ou não? Não, eu ainda não sou casada, né? Pretende ser mãe? Pretendo sim, pretendo ter uma família. Estou esperando a pessoa certa, né? Tudo tem que ser certo. É o tempo certo. No tempo de Deus. Exatamente, é o tempo certo, é a pessoa certa, é o lugar certo, é tudo no certo. Então, assim, eu estou esperando, né?
Mas, enquanto isso, a minha vida vai caminhando, né? Não Claro. é porque eu estou esperando que vai... Eu estou esperando caminhando. Hoje você está com quantos anos, Eu tenho Gil? 38. Tá nova. A criação da marca Meu Nome é Superação foi uma extensão natural do seu trabalho, como você falou aí, que começou com o seu blog. Como que você vê a relação entre o comércio de produtos e o movimento social que você criou? Olha, uma comunhão entre os dois. Porque quando você conta a sua história, as pessoas elas ficam felizes quando tem alguém, né, que as ouve. Então, quando eu convido alguém, nossa, que história impressionante, você aceita dar uma entrevista, a pessoa se sente lisonjeada. Então, ela quer anunciar isso aos 4 cantos, e ela compra qualquer produto da minha marca, a matéria bomba, e outros veículos. Gil, quem era aquela pessoa assim, assim? Aí eu falo, a pessoa... Sempre acontece isso, né? Toda a história que vai para o blog, ela alcança... Um sucesso. É um sucesso, ela alcança muita gente. E existe algum tipo de responsabilidade social envolvida nessa iniciativa sua? Por enquanto, ainda não. Mas eu tenho um projeto social lá na minha terra, né? Inclusive, foi daqui do Rio, foi o Nando Antunes, que é irmão do Zico, e o Rondinelli, Deus da Raça, foram visitar meu projeto social. E é isso aí, vamos plantar sonho na vida das pessoas, né? E eu acredito que o esporte, como eu já entrevistei vários jogadores de futebol, né? Eu acredito que o esporte pode também transformar a vida das pessoas, inclusive do sertão. É muito. Isso é muito futebol. E ao entrevistar tantas pessoas de diferentes profissões e nacionalidades... Calma aí. Gil, e ao entrevistar tantas pessoas de diferentes profissões e nacionalidades, como que você seleciona as histórias que deseja contar? Então, existem muitas pessoas que me contam, me procuram. Gil, minha cunhada, meu tio. Então, assim, quando eu escuto uma história, que aquela história me toca, eu procuro a pessoa. Igual a sua. É igual a minha. Então, assim, precisa me inspirar para que eu possa contar. A lista de pessoas que você já entrevistou é impressionante, incluindo grandes figuras como Zico, Roberto Dinamite, que trabalhou comigo, que Deus o tenha, e doutores de renome. Como que foi o processo de preparação para entrevistar pessoas tão influentes e qual foi a maior lição que você tirou dessas experiências? A maior lição é a simplicidade da pessoa. Que bom que eu acerto na história e na simplicidade da pessoa. Entrevistar o Zico, entrevistar o Roberto Dinamite. Inclusive, você estava lá na Band no dia que eu fui. Entrevistar legal. o Roberto Dinamite, entrevistar o Dr. Macedo, a Silvia. Sim. Silvia Design, são pessoas extremamente simples. Porque quando você sofre, o sofrimento te transforma. E você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa simples, você quer passar aquela experiência aos outros. Então, e tentar ajudar as pessoas, né, Gil? Exatamente. Isso então, que é importante. É o desafio de você contar a sua história ajudando ao próximo. Exatamente. Em maio de 2024, você realizou o primeiro congresso de superação do mundo no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho pra gente. Mulher, esse congresso foi uma forte experiência. Tipo assim, o primeiro congresso de superação do mundo não poderia ser em outro lugar. Tinha que ser no Rio, né? Tinha que ser no Rio. Cariocas precisavam. Foi aonde aqui no Rio? Foi no Parque Glória Maria, lá em Santa Teresa mesmo. E, assim, foi algo, assim, muito, como eu posso dizer, foi muito ousado da minha parte, sabe? Eu sozinha, Elaine, fazer organizar um evento tão grande. Desse. Exatamente. Então, assim, foi muito bom. Eu achava que eu sabia o que era superação, tá? Aí que você viu de fato, né? Mulher, quando eu vi cada Tirou a força de dentro de você que você nem acreditava. Exatamente. As pessoas me davam tanta força, porque, assim, tem um rapaz mesmo, Cleison, ele aqui do Rio, ele deu leucemia e foi para a UTI desenganado dos médicos. Os médicos mandaram todo mundo vir da família, todos os amigos podem vir se despedir, porque ele só tem 2% de chance. Ele estava entubado, ele estava muito inchado. E ele ficou bom, sem sequela. E ele estava contando a história. E lá no telão estava ele entubado no CTI, e ele contando aquela história. Você tem ideia da força dessa história? E várias outras pessoas, a Luanda, que era ex-moradora de rua e reconstruiu a própria vida, o Léo Mota, que era ex-morador de rua e hoje é escritor, né? E tantas outras pessoas que foram queimadas, né? Que, enfim, morreram e ressuscitaram. São essas histórias de verdade que inspiram a humanidade.
a superação inspira de fato as pessoas. Quais valores pessoais você considera essenciais para alguém que quer transformar sua dor em superação? Determinação. Sem determinação, você não consegue ir muito longe. Você tem que se determinar dia após dia. Se eu quero conseguir algo na minha vida e eu me determinei, pode cair o céu, estremecer a terra, eu vou querer aquilo. Mas se você não tiver essa determinação, você não consegue ir muito longe. Ô Gil, mas você acredita que qualquer pessoa pode aprender esses valores que você viveu ou é algo que depende muito da vivência e da experiência de vida que ela passou? Não, qualquer pessoa pode, porque eu não tive essa experiência e eu aprendi. No meu cenário social, eu não tive experiência com pessoas vencedoras, pessoas bem-sucedidas, pessoas estudadas. Eu não conhecia jornalistas, jogadores de futebol. Eu tenho amigos que são jogadores de futebol, são pessoas famosas de outras áreas. Então, no meu cenário, não tinha isso e eu aprendi. Então, assim, você é a única pessoa na vida que pode fazer sua vida dar certo ou dar errado. Vai depender da sua escolha. Das escolhas. Exatamente. O sonho de ser jornalista é algo que existia em você desde a sua infância ou foi algo que ascendeu mais tarde? Desde a infância. Desde a infância. Quando, na Copa do Mundo, né, de 1994, meu sonho ficou guardado e ele deu certo porque ele era de Deus. E você ficou quanto tempo aqui no convento no Rio? Olha, eu saí do convento em 2019, de 2013 a 2019. 6 anos. E você tem conexão ainda? Tenho sim, eu sempre vou lá. Ah, que legal. Eu sempre vou lá. Eu tenho contato com as irmãs também. Elas devem ter um orgulho enorme de você. Demais. Demais. Elas choraram quando a minha história bombou. As meninas também foram lá no meu quarto. Então, assim, foi uma coisa impressionante. E a sua jornada como jornalista e empreendedora teve um início desafiador, sem os recursos financeiros e acadêmicos ideais. Como que você lidou com a insegurança e as incertezas nos primeiros passos da sua carreira? Olha, eu nunca caminhei vendo o fim do caminho. Eu sempre caminhei no escuro. Então, assim, na verdade não é escuro, acho que é fé mesmo, sabe? Sim. A gente caminha assim, a gente vê. Então, para mim foi, digamos assim, eu tirei de boa. Não foi fácil, mas eu tive que acreditar que ia dar certo. Eu tenho que acreditar que vai dar certo, mesmo que eu não veja, sabe? Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não saiba. Então, a fé é isso, é você acreditar naquilo que você não vê, sabe? Muitas vezes nem tem um chão lá, você tem que pisar, mulher, sabendo que lá tem um solo que vai te sustentar. E é isso. E hoje, qual é o seu maior sonho, Gil? Olha, mulher, agora você me pegou, porque eu já realizei muitos dos meus sonhos, sabe? Elaine, se eu tivesse morrido em 2017, minha vida já teria valido a pena. Eu falo isso para Deus direto. Eu já estou no lucro há muito tempo, porque o que eu mais queria na minha vida, tudo, das pequenas às grandes coisas, eu já consegui, sabe? Mas, tipo assim, eu quero poder ajudar mais as pessoas. Eu quero poder vender mais a minha marca para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu quero ser aquela pessoa de gritar de cima do trio elétrico que você vai dar certo, que você nasceu para dar certo. Eu sou a prova viva. Se eu dei certo no cenário social o qual eu vivia, qualquer pessoa pode dar certo. Você tem contato com seus irmãos? Sim, inclusive a minha irmã estava aqui o mês passado de férias. Toda a minha família tem um contato, todos os dias. Tua mãe? Minha mãe também. Minha mãe veio na minha formatura. Minha família toda veio na minha formatura. E é isso. Que bacana. E agora fala para as pessoas entrarem, acessarem você. Inclusive que eu quero fazer parte do próximo evento que você vai fazer. Você falou que vai ser em São Paulo, mas o próximo vai ser no Rio, se Deus quiser. Isso. Pode falar. Então, assim, eu quero convidar todos vocês, né, a entrarem no meu blog. Meu nome é Superação. No meu Instagram, em todas as minhas redes sociais, né, todas têm o mesmo nome. E que vocês possam se inspirar com cada história que tem lá. E se você tem uma história de superação, por favor, me procura, porque o mundo precisa conhecer a tua trajetória de sucesso. Uau! Gil, quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos aqui no Rio. Não sei se você já conhece, Barra Grill, para conhecer. Já ouvi vai falar. Lá que você vai adorar. Muito obrigada, Elaine. Irei lá, com certeza. Obrigada mesmo. E ao olhar para seus amigos e pessoas próximas, muitas das quais eram figuras que você só via na televisão, como que você lida com a percepção de ser agora uma referência para tantos outros? Mais uma vez, eu não tenho resposta para essa pergunta, porque até hoje, você sabia, Elaine, que às vezes eu acredito que a minha vida agora não é real? É mesmo, fala.
Porque você olha para trás e... Eu sofri tanto que eu cheguei a pensar que a felicidade era uma utopia, era uma ilusão. Não é, gente. Sonho não é ilusão, felicidade muito menos. Então, assim, várias pessoas que eu vi na TV e eu entrevistar, a jornalista da superação vem aqui em casa. Eu, caraca, né? Fulano de tal vai me dar uma entrevista, vai sair no blog. Isso é grande demais para mim. Sim, claro. Isso assim, e com certeza, Elaine, isso é presente de Deus para mim. Eu nasci para fazer isso me completa, isso me realiza. E isso dá esperança às pessoas que muitas vezes vivem sem esperança, sabe? Isso dá ânimo, e isso resgata o ser humano das cinzas. Eu fiquei muito feliz de te convidar aqui, porque a minha história não é nem um pouco parecida com a sua, mas eu também desde pequena sonhava em ser jornalista e entrevistar as pessoas. E eu trabalhei 7 anos na Band como apresentadora do programa Os Donos da Bola, então eu me via vendo que caramba, eu tinha um sonho desde pequena e aquilo se concretizou. Então, assim, é muito gratificante. Só que eu nunca passei dificuldade, nunca fui de família muito rica, mas meu pai sempre foi de classe média, militar, da aeronáutica. A minha história não tem nada a ver com isso das dificuldades. Mas eu vejo isso que você está falando. Teve um momento da minha vida que eu olhava e falei, cara, eu não tô acreditando que eu estou entrevistando essa pessoa. Você falou do Roberto Dinamite. Roberto Dinamite trabalhou comigo na Band 7 anos. Sempre frequentei a casa do Zico, todos os jogadores. Então, assim, é uma realização muito pessoal. Então, acredito que você deve imaginar, será que isso é verdade? Exatamente. Será que o que eu estou vivendo é verdade? Exatamente. Eu tenho coisas assim que eu não acredito. Cara, eu entrevistei o Zico, é verdade mesmo. E hoje você tem uma vida equilibrada, Gil? Tenho, sim. Como que é seu dia a dia? Vamos lá. Olha, o meu dia a dia começa com entrevistas, eu entro Todos em contato. Os dias? Todos os dias você bota matérias no blog? Todo dia eu entro em contato com algumas pessoas. Todos os dias. Então, assim, eu entro em contato com as pessoas, eu escrevo a história, eu coloco no blog e eu faço live depois no Instagram. Além dos eventos que eu faço, que eu dou palestras no Brasil inteiro, vou sair do Brasil para dar palestra. Quem diria que eu ia sair do Brasil para dar palestra de superação, né? Enfim, para dar palestras. Eu dou palestras aqui no Rio, em todos os lugares, né? Então, assim, a minha vida, graças a Deus, está começando a ficar agitada e eu espero que fique cada vez mais. Amém. Vai ficar, com certeza. É linda a sua história. Eu me emocionei quando você mandou aquele linkzinho com a tua história. Eu falei, não, quero te levar com certeza no meu podcast para a gente poder anunciar também. Se você superou, quem são as outras pessoas? É só o sacode, é o que você falou, determinação, ter foco, Deus no coração e seguir em frente que vai conseguir. Com certeza. Sem determinação você não consegue. Mas se você tem um sonho e seu sonho é de Deus, não importa o que te aconteça, você vai conseguir. Você vai conseguir. Só não desistir. Mas você vai conseguir, com certeza. Qual seria o seu maior conselho para aqueles que estão começando agora a buscar a superação e que talvez ainda não acreditam ser possíveis em suas vidas? Além da determinação que você acabou de falar. Além da determinação, não desista nunca daquilo que você quer. O tempo, ele é só um número. O tempo, falam por aí, né, que o tempo é um vilão. O tempo está passando, o tempo passa, mas você recupera o tempo. O tempo espera por você. Se for o seu tempo, ele vai te esperar, com certeza. Então, assim, não jogue a toalha, não diga que você não vai conseguir, porque você vai. Né? Você não tem que ser uma pessoa que vai sabotar a si mesmo, né? Que você não pode se denegrir tanto assim. Você tem que acreditar em você. A primeira pessoa a acreditar em você é você mesmo. É você mesmo. Né? Então, você tem que acreditar em você, você tem que acreditar no seu potencial, no seu sonho. Né? Deixa que os outros, tudo bem se as pessoas não acreditarem, são só as pessoas. Você tem que acreditar em você, que você é capaz. Como isso é forte, sabe, Elaine? Quando você começa a acreditar que você é capaz. E aí você consegue. Adorei te receber aqui, Gil. E vou te fazer um convite agora em primeira mão. Eu dou palestras de inteligência emocional. Show. E eu quero te levar para uma palestra para você ser a palestrante e contar a sua história também de superação para mais de 200 mulheres. Eu aceito, já está aceitado, amiga. Já tá. Eu amo mulheres assim, fortes, tenho orgulho disso. E não só mulheres, seres humanos, né? Exatamente. Mas a minha palestra é muito focada no poder feminino. Então, faço questão de te levar na próxima. Eu irei, com certeza. Eu te agradeço a oportunidade, agradeço por você ter me convidado para esse teu podcast maravilhoso. E, com certeza,
essa nossa conversa simples vai alcançar muitas vidas. Muitas pessoas irão comentar, né, nesse vídeo, irão nos procurar nas redes sociais, Sim. irão tocar alguém de alguma forma. E quando isso acontece, Elaine, eu vejo que a minha existência valeu a pena. Valeu a sua a pena. missão. É a minha missão, exatamente. Amém. Amém. Foi um prazer te receber aqui, Gil. Obrigada, linda. É isso aí, galera. Para você que ainda não acessou o canal, entre aí no link do Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.